Boa tarde a todos, ou bom dia, de onde estiverem. O Carlos só está a agradecer à Crícia por organizar a interpretação, porque por vezes é um desafio. Vamos aguardar uns momentos para aqueles que ainda se vão juntar a nós. Vamos então começar o nosso encontro. Hoje há muito para partilhar. O tema 2 é normas e padrões de contratação. É um tema bastante técnico, mas prático. Começo por dizer, quando falamos de padrões ou normas, estou a referir-me ao nível superior, maior dos requerimentos. Por vezes sabemos que a teoria é difícil, mas vamos então ver os desafios que podemos encontrar. Vamos ver a nossa agenda como normal, ao acordo do grupo, depois vamos ver o que é a contratação, vamos ver os padrões ou as normas e depois exemplos práticos e desafios que possamos encontrar. Depois temos um convidado especial, antes de termos uma sessão de perguntas e respostas. Sempre o nosso acordo do grupo. Amanhã temos folga, portanto é sexta-feira, depois caminhar nas passadas do outro, ter o ponto de vista deles e depois, terceiro, contribuir, quanto mais possível, partilharem. Podem partilhar aqui ou então através de e-mail. Antes de começar neste tema técnico, vou partilhar uma reflexão. Há algumas semanas estivemos em Angers, na casa-mãe, com a CLT, GSF, membros da comissão, e fomos convidados a caminhar através deste túnel e partilhar alguns pensamentos. Vocês todos conhecem a história do túnel. O meu pensamento como profissional também era de pensar nesta sessão de contratos de contratação. Eu tentava ver qual tipo de contrato é que Santa Maria Eufrásia teria naquele tempo. Será que ela avaliou alguns fornecedores? Eu pensei que definitivamente ela deve ter feito algum trabalho de discernimento para ver os serviços e os materiais que ela precisava.
Eu estava a pensar o que é que nos pode inspirar o trabalho que Maria Eufrásia fez. O trabalho dela, como é que nos pode inspirar? E acho que é algo muito bom para hoje, a frase do well all that you do. Tudo o que fizeres, fazê-lo bem. Das perspectivas todas, o túnel, a construção, os trabalhadores, os fornecedores. Este trabalho foi todo bem feito. Portanto, vamos tirar a inspiração dela e o que fizermos, vamos fazê-lo bem. Vamos então ver a definição de contratação. Isto envolve encontrar os recursos de que necessitamos ao melhor preço, em termos de qualidade e quantidade, de modo transparente, justo e também competitivo. Existe muito nesta definição. Quer dizer que quando compramos materiais, quer dizer que temos que fazê-lo bem, avaliar bem. Não é apenas o comprar materiais, é um processo em de termos tudo no lugar certo, no tempo certo. Vêm estes dois círculos. A compra, a parte da compra, apenas faz uma parte disso. É um problema mais complexo. Existem outros elementos em jogo. Não é apenas o comprar. Agora, vou focar nisto num modo muito prático. Um exemplo de algo que aconteceu a mim quando eu estava a trabalhar num hospital, numa zona rural, como, como apoiante, né? O hospital precisava de muitos documentos e materiais. E existia uma senhora, uma diretora, muito capaz, e depois, não muito longe do hospital, também existia um fornecedor de produtos médicos, materiais médicos, também era um dos melhores, muito responsável, o dono era muito uma pessoa boa. Mas existia um problema. A diretora do hospital e o dono dessa empresa eram casados, homem e mulher. Para mim era um pouco uma dor de cabeça, porque eu estava responsável pela administração e logística do hospital. Não foi muito fácil apoiar esta decisão. Outro exemplo, um ministério precisava de carvão para cozinhar, uma escola, e existiam duas possibilidades. Comprar a um preço mais baixo, um fornecedor maior, com recibos, a tempo, boa qualidade, ou a outra opção, comprar um fornecedor único, uma mulher no mercado local, mas a qualidade não era tão boa, preço mais alto, sem, sem, sem orçamento e sem papéis. Então, o que fazer? Não vou dar as soluções agora, é apenas partilhar os desafios que possamos encontrar hoje. Agora vamos ver as normas ou os padrões. São
quer dizer o nível mais alto, os princípios mais altos, superiores. Uma das medidas reconhecidas para medir estes padrões é o ISO 20400, chamado contratação sustentável. É emitida pela Organização Internacional de Normas e tem membros de 162 países, ou corpos de normas. Este guia indica as decisões que a organização deveria ter, de modo em que todos beneficiem, não apenas a organização, mas também a sociedade. Por outro lado, ou por outras palavras, a contratação deveria atingir normas maiores, ser consistente com a nossa missão e os nossos valores. É o nível maior de normas. Agora vamos ver, identificar quais seriam estes pilares, estas normas, para ter um resultado com qualidade. Eu identifiquei 6 normas, 6 padrões. A primeira é administração. Temos que ter gerência responsável e cuidada. A segunda é transparência, ter com que os outros possam ver com facilidade quais são as nossas ações, o que queremos atingir. O terceiro elemento é o valor, o custo. É a vantagem da combinação entre custo e qualidade. O quarto elemento, ética. Ter normas e moral muito alta. Anticorrupção e subornos. Sabemos que, por vezes, existe muito dinheiro nestes contratos e, por vezes, estamos debaixo de um foco, de uma luz. A organização, nós, todos, têm que ter mecanismos para nos protegermos, para proteger a organização e o pessoal. Depois, contabilidade. Dar contas, prestar contas. Vamos pôr estes 6 elementos de um modo negativo. O que é que podia acontecer de errado? Na administração, poderia acontecer que acabamos por gastar muito mais do que precisamos. Isto não é boa administração, porque o dinheiro não é nosso, foi doado. Na transparência, o que pode ficar errado? Se não houver transparência, talvez não tivéssemos explicado bem o critério de seleção, ou a seleção não foi adequadamente documentada. Depois, o valor. Talvez possamos comprar sem ver a relação entre a qualidade e o custo. Acabamos por gastar mais do que devíamos. Ética.
talvez possamos omitir ou considerar as implicações éticas e morais das nossas decisões. Lembrem-se que estamos a ver o lado negativo destas normas. Anticorrupção e subornos, talvez nos possamos encontrar em situações onde estamos com as costas contra a parede e forçados a subornos. Aqui falamos também do blackmail. E depois a falta de contabilidade. Talvez não possamos documentar o processo do contrato aos nossos doadores e dar contas adequadas. Sabemos que isto é uma teoria e que na vida real pode se tornar desafios também. No mundo real, eu ponho esta imagem, quero que vocês vejam a confusão que pode existir, porque quando precisamos de encontrar recursos, quando precisamos de comprar materiais e produtos, por vezes é uma selva, muitos desafios, muitos requerimentos, muitos riscos. E o valor aumentado de bens e de serviços que precisamos, quanto maior o valor, mais alto é o risco. Temos que ser bons administradores, transparentes, éticos, dar contas e cumprir com as regras e as normas e as leis. Isto não é fácil. Para navegar esta selva, este mundo, existem hoje algumas práticas que são geralmente aceitas. Isto depende da quantia. Podemos usar três tipos de, ou três processos. A quantia pode ser mudada, ajustada e adaptada à realidade local. Pode mudar consoante o vosso ambiente. Se não houver outros requerimentos do doador, podemos considerar os mais normais. Até 5.000 euros. Aqui podemos comprar diretamente do fornecedor. Segundo, entre 5.000 e 100.000 euros. Isto é referido como procedimento negociado. É preciso adquirir uma lista de três fornecedores, pedir um orçamento, avaliar a sua proposta e escolher o fornecedor. Depois, preparar uma avaliação se estamos a gastar 5.000 euros. Seria-se bom, até se for só até 5.000, seria bom ter alguma forma de relatório. Para mais de 100.000 euros, o equivalente na moeda local, isto refere-se a concurso público. É preciso publicar uma notícia, um aviso, com as regras, os critérios, a seleção, a exclusão, e depois e com as especificações técnicas. Tem que ser, o aviso tem que ser posto no website,
E depois também preparar um relatório. O que é bom em todos os casos, ou nos últimos 2 casos, é não trabalhar a sós. É sempre bom ter uma uma equipa de avaliação, que vão avaliar as necessidades, a quantia, os elementos e também que irão preparar o relatório de avaliação. São estas as por vezes existem situações onde não podemos obter orçamento e tem desafios nesta área. Há alguns dias enviei uma, um relatório com algumas perguntas, com os desafios que possam existir. É importante ver no dia a dia quais os desafios que podemos enfrentar. Adicionar que nesta pesquisa eu perguntei se usavam políticas de contratação e 80% respondeu que sim. Quero fazer agora é ver os desafios que podemos identificar com mais frequência. Vou começar de baixo. É o que teve mais votos. É um exemplo prático das dificuldades que podemos ter. Esse desafio é a variação do custo da despesa do período em que recebemos o orçamento até ao tempo de trabalho. Os preços podem ter mudado. O que é que podemos fazer neste caso? Identificarmos algumas ideias que podemos fazer é fixar um período maior, fixar o período de orçamento maior, de modo que possa alargar ao longo de um período maior. Por exemplo, dizer o orçamento é só válido durante 15 dias. Claro que o fornecedor quer se proteger, mas podemos negociar com o fornecedor e pedir um prazo, por exemplo, de 6 meses a um ano, talvez até se for com um preço um pouco mais aumentado. Assim, protegemos dessas variações do custo. Por exemplo, o orçamento pode ser US$ 100, vamos pedir então um orçamento de US$ 110, mas com um prazo fixo, maior. Isso é uma solução. Também podem fazer uma análise do mercado
e considerar como é que os materiais, os serviços têm mudado ao longo do tempo. E depois, também, neste sentido, podemos, ou quanto mais possível, é adicionar uma linha no orçamento, uma linha de contingência. Talvez existam outras propostas, mas estas são as três mais habituais. Vamos então ao segundo desafio da parte de baixo. Não é fácil receber orçamentos dos fornecedores. Podemos negociar com os fornecedores. Eu já trabalhei em muitos lugares e é preciso aceitar que, quando pedimos um orçamento, vamos a um fornecedor, depois, passado um ano, voltamos ao mesmo e depois podemos dizer: não, já não aceito este orçamento. Preciso negociar com o fornecedor, explicar que somos uma organização e que estamos dependentes em doações. Podem pedir um orçamento a dois ou três fornecedores que queiram trabalhar com nós. Eles podem, talvez, adicionar 1 ou 2% no orçamento para tomar isto em conta. Claro que isto tem um custo. O terceiro desafio, do fundo, é não estou claro sobre o que são as normas, as práticas de boa contratação. É preciso referir às guias da GSE e lembrem-se também que podem sempre escrever ao helpdesk da GSE para, para fazer perguntas e receber mais informação. Agora, vamos ao desafio número 4. É que os requerimentos dos doadores são muito difíceis. Estavam a dizer que alguns de vós disseram que muitos doadores têm exigências muito altas, porque isto, por vezes, é porque a maior parte do fraude que acontece em doações, subvenções, são, estão estão relacionadas à contratação, onde podem existir más intenções. Sabemos isso, e é preciso ser prudente. E é por isso que os doadores são restritam, exigem têm tantas exigências. O que é que podemos fazer? Podemos implementar um processo transparente e efetivo, dado ao contexto local, e propor e partilhar com o doador. Se tiverem estas políticas,
podem partilhá-las com eles. Uma comissão de avaliação, por exemplo, ter uma comissão, uma equipa, não apenas uma pessoa. Se os requerimentos do doador são muito altos, muito exigentes, partilhem o que sabem do contexto local com os doadores. Há sempre exceções, partilhem os conhecimentos do contexto local com o doador e eles talvez depois também aceitem essas exceções. O quinto desafio, encontrei situações de conflito de interesse. Como o exemplo que dei, entre o marido e mulher, isso criou conflito de interesses. O que é que podemos fazer neste caso? No caso do hospital, por exemplo, que eu indiquei, o dono da empresa era muito fiável, boa pessoa, mas, além disso, ainda eram casados. É preciso garantir que o processo seja justo. Então, o que é que podemos fazer? É partilhar esse conflito potencial. Se existe um fornecedor bom, mas se identificarem um conflito potencial, um conflito que possa vir a criar problemas no futuro, é preciso partilhá-lo. Também não interferir com a equipa de avaliação. É dar os poderes de decisão a essa equipa. É ficar longe ou remover-se do processo de avaliação. Isso também é outra maneira de enfrentar este desafio. E, por último, a documentação e a contabilidade. Explicar que este conflito foi comunicado, foi partilhado, avaliámos este conflito, o que poderia vir a acontecer e documentar. Outro desafio que foi salientado é o sexto, os requerimentos legais do país, as transações bancárias, que exige decidir comprar a um preço mais alto. Isto também implica a dificuldade de ser inclusivo, imparcial e também considerar os resultados ecológicos, as opções ecológicas. Aqui, a solução será assegurar que o orçamento inclua as taxas de vir aos doadores pela quantia, incluindo essas taxas, esses custos desconhecidos. Não se esqueçam desses custos, dessas despesas escondidas.
não desconhecidas. Outro desafio é não saber quando usar uma política de contratação. Tivemos muita informação técnica, reconheço que é um tema muito técnico, mas é importante abrirmos a porta a esta conversa, a este tipo de conversa, porque é o trabalho que fazemos no nosso Ministério, no nosso dia a dia. O processo de contratação, administração, o adquirimento de fornecedores sustentáveis. Agora vamos ao nosso convidado especial, é um amigo nosso, o senhor Andrea Landini. Muitos talvez já conheçam. Ele colabora com a GSF, temos uma tradição boa. Eu convidei-o porque ele tem muita experiência nos processos de contratação. Ele conhece estes padrões de alto nível. Bem-vindo ao Sr. Andreia, esta plataforma. Dei mais um pouco de tempo ao Andreia para ele partilhar connosco. Agradeço pelo hoje. Boa tarde a todos. Um comentário. A imagem que estavam a mostrar, já tenho mais de 15 anos, eu já mudei um pouco. Vou partilhar esta apresentação breve. É um estudo de caso de uma organização diferente, onde vou partilhar convosco. Na conversa com o Calogero, falámos que seria bom partilhar exemplo. Espero que possam ver a apresentação no ecrã. Como estávamos a dizer, isto é um estudo de um caso de fornecimento e instalação de uma bomba de água com energia solar
isto num local no sul de Portugal. É uma organização pertencente aos veteranos, mas que fazem um trabalho semelhante ao que nós estamos a fazer na GSE. Focam principalmente no desenvolvimento, na proteção, no empoderamento das pessoas. Projetos semelhantes ao que nós encontramos no nosso contexto. A primeira coisa é tentar perceber qual o processo que deveríamos reduzir. O, o Calogeiro referia ao processo simples. Vejam aqui que os valores talvez sejam diferentes ao que foram partilhados antes. Isso é importante. Ao fim do dia, é importante reconhecer que podem haver variações, mas a aproximação padrão é que deveria ser aceitável entre várias organizações. É seguir estes procedimentos porque já foram provados que têm sucesso. Isto do ponto de vista de cumprimento de contratação. E no que diz respeito às regras do doador. Aqui temos uma explicação mais detalhada. Não apenas fala sobre os procedimentos diferentes, de acordo com a quantia, mas também ao tipo de serviço ou de trabalho que seria feito. É o que ele refere ali, service e works. A regra aqui, geral, a que nós referimos é ao trabalho a ser feito. Isto é um slide muito interessante para mim, porque mostra a viagem do concurso público, do procedimento do concurso público. E porque envolve tanto como vem o processo tem, pode ser afetado pelo externo ou por políticas internas também. O processo de contratação é, é algo que vive, muito vivo, porque tem influência e desenvolve de acordo com muitas experiências e aqui separamos em 5 fases atividades que pertencem a cada fase. Tudo começa com o plano de contratação. Aqui eu preciso adquirir algo. Tenho que ter os termos da referência, os documentos, integrando todos os documentos que serão necessários. Depois entro na segunda fase, onde vou pôr o aviso
o aviso daquilo que eu necessito. Depois, é aqui que vamos dar um período, por exemplo, ali de 21 dias, para que aqueles interessados possam entregar a sua proposta e submetê-la dentro da data do prazo. Depois, assim, estamos a chegar à terceira fase de aceitação. Vamos avaliar o processo de acordo com todas os regulamentos e o que é necessário para a organização. Vamos então à fase contratual. Aqui o que eu quero enfatizar é um processo contínuo entre todos os partidos. Como foi dito, é importante estabelecer uma equipa, uma comissão neste processo. Em alguns dos projetos onde eu estive envolvido, num projeto em Burkina Faso, na Guiné-Bissau, estabelecemos estas comissões, baseado na nossa experiência. Queremos que esta comissão, esta equipa, possa ser o mais efetiva possível e perceber as necessidades do projeto. E tem que existir alguém dessa equipa que saiba o que é as necessidades do projeto, tenha conhecimento de tudo o que é necessário. Por exemplo, se houver alguém que é perito em no setor financeiro e que saiba os requerimentos, então é bom tê-lo nessa comissão. Também tem que existir uma pessoa técnica que saiba o que é necessário da perspectiva técnica. Talvez, se este perito técnico não existir, podemos falhar quando chegar ao ponto de que é que foi necessário. É preciso ter esse entendimento técnico de acordo com o processo de contratação. Vamos seguir um processo que é conhecido, o processo 2+1. Isto é, para garantir o mais possível que o financiamento, o dinheiro, a avaliação e depois o contrato adjudicado. O primeiro envelope é o envelope administrativo. Aqui estamos a decidir o que pode ser aceito e o que não pode ser aceito. Por exemplo, queremos uma empresa estabelecida há mais de 5 anos, por exemplo. Não queremos uma empresa que existe apenas há um ano. E depois, é aqui neste primeiro envelope que excluímos quem não
que não, no segundo envelope, vamos pôr os requerimentos técnicos. Aqui não falamos ainda de exigências financeiras. Vamos avaliar, de acordo com critérios específicos, aqui o que é preciso para o projeto em termos técnicos. Quando este processo técnico for finalizado, ao fim disto, iremos ter uma quantia, uma norma, a última fase, no terceiro envelope, é a proposta financeira ou a perspectiva financeira. O valor que é dado a esta parte do processo tem que incluir qualidade, enquanto 70% e 75% do monte da quantia vem da parte técnica, na última parte do terceiro envelope, o valor é 30 ou de 25 a 30%. Mas também uma quantia que indica que, sim, estamos preocupados com a parte financeira. Aqueles que conseguiram chegar a esta fase, a avaliação, então chegarão à avaliação final, onde podemos identificar o que foi bem sucedido. Já falámos sobre algum cumprimento administrativo. Isto, se quiserem, pode ser partilhado com todos vós. Aqui só quero indicar ou salientar um documento prático que podem usar. A equipa, aqui poderão indicar as necessidades administrativas, indicar os critérios e identificar quais foram bem-sucedidos ou não nesses critérios. Claro que isto exige muito trabalho, mas é aqui deveríamos evitar o mais possível a parte técnica. Quando tivermos terminado a parte administrativa, temos que passar ao critério técnico, à avaliação técnica, de acordo com os critérios que aplicamos. Vamos, vamos dar normas a cada secção, pontuação a cada secção. Todos aqueles concorrentes terão acesso a estes critérios de pontuação.
A comissão então irá avaliar a pontuação de cada organização, de cada fornecedor, e quando tiverem feito, vamos ver, de um lado, teremos aqueles que não atingiram a pontuação necessária. E depois vamos ter aqueles que ganharam, diremos, entre aspas, que ganharam o concurso. Quando tivermos feito esta segunda fase, vamos então avaliar financeiramente. Vamos avaliar de acordo com as propostas da administração, da técnica e financeira. Então, chegaremos a uma avaliação mais abrangedora. Isto inclui vários aspectos e podemos associar um fornecedor mais específico. Talvez aqui pode, este documento pode indicar aquele que talvez não tenha sido o melhor financeiramente, mas iremos partilhar esta apresentação com todos. Eh, agradeço só para terminar, foi algo que fizemos com noutro caso e funcionou muito bem este processo e eu acho que irá dar valor a todos na GSU. Ok, agradeço a partilha. Agora vamos abrir para que possam fazer perguntas ou se tiverem alguma consideração. E não se esqueçam das t-shirts. Tenho uma pergunta. O Maurício está a falar das normas do local de onde vem. No local de onde ele vem é preciso ter fins ecológicos sustentáveis.
Por exemplo, ele está a falar de produtos como o café orgânico, produtos orgânicos que serão sempre mais caros. Hum, Será que tenho que partilhar isto com o doador? Claro que há um custo a dar a estes produtos. Por vezes, o doador pode perceber porque é que isto acontece. A pergunta é como partilhar isto com o doador. Em primeiro lugar, eu tenho que ter conhecimento, ter, estar claro da necessidade que existe. Ter políticas que indiquem claramente as necessidades que iremos ter. Regras e de contratação que incluem todas as necessidades, não apenas o custo, mas tudo o que talvez seja necessário. É importante, é importante partilharem com o doador toda esta informação, dar a conhecer ao doador que esta parte é mais dispendiosa devido a estes aspectos. É preciso, é preciso ter claro naquilo que é necessário e no que necessitamos e no que temos que partilhar com o doador. Mas também referir aos padrões internacionais, para que o doador conheça que esta ideia não foi só minha, mas também responde a padrões internacionais. Não, não quero roubar mais tempo. Eu sei que quando estamos assim neste formato, em plenária, não é, nem sempre é fácil partilhar e que há também desafios, mas não se esqueçam que podem partilhar através do mail. Isto, claro, não acaba aqui. Podem partilhar quando quiserem. Se precisarem de sugestões ou de apoio, precisarem de mais apoio ou mais ideias, por favor, entrarem em contato também com o Andreia, porque ele é um perito neste trabalho e pode nos assistir bastante. Chegamos ao fim. No dia 1 de dezembro, teremos o nosso próximo encontro. Vamos falar sobre as implicações jurídicas e legais. Pode ser também uma oportunidade. É um tema também bastante pesado, mas também é importante porque pode ser uma maneira de servirmos a nossa missão. Então, a todos, até à semana, bom fim de semana e até à próxima sexta. Até para a semana.